Há alguns dias eu fui pego por um sentimento que me trouxe dúvidas e, consequentemente, me levando a respostas. Normalmente é assim que me ocorrem as ideias filosóficas, partindo da inconsistência do saber, instigada pela curiosidade, até me deparar com algum resultado. Dessa vez, me surgiu através de O Círculo do Mal de Hitler, uma série disponível na Netflix que conta a história de Adolf Hitler e de seus comparsas no partido nazista. A série se consiste em 10 episódios e a cada episódio eu era surpreendido por um sentimento o qual não foi tão fácil de reconhecer. Percebi então que isso foi causado, obviamente, pela maldade desses homens. Eles faziam de tudo, absolutamente tudo. Não havia limites morais. A única coisa que queriam era estabelecer sua ideologia partidária. Você deve estar se perguntando, o que te concitava tanto? Em um primeiro momento, pensei ser um sentimento de hostilidade. Contudo, não parecia ser apenas indignação. Isso não nega que os feitos de Hitler me deixam muito indignado, mas a verdade é que parecia ser algo que ia para além disso. Pensei comigo, deve ser aversão, pois não tem como não repudiar as atrocidades dos nazistas. Quem não sente nada disso não deve estar com a saúde mental preservada. Foi assim, dando voltas e voltas pelos meus pensamentos, na procura de uma resposta para diagnosticar esse mal-estar, analisei que já havia me deparado com isso antes. Mais de uma ou duas vezes, esse sentimento áspero que estava a me sufocar já tinha me incomodado antes. Sim, já o conhecia. E agora estava claro, alguns dos que me fizeram sentido. Não foi somente Hitler. Me lembrei que homens semelhantes a ele, como Joseph Stalin, Pol Pot, Mao Tse Tung, sempre me deixavam assim. Não parei de buscar a resposta. Eu sabia que tinha que reconhecê-lo dessa vez. Então decidi me perguntar, o que cegou esses homens a tal ponto? O filósofo Thomas Hobbes já dizia que o homem é mau por essência. Todavia, esses parecem ter passado do ponto. Dentro de tantas tentativas de respostas fracassadas, parecia que havia encontrado uma que fazia muito sentido. Ao estudar a história desses homens, é perceptível que para eles, o que estavam fazendo era o bem. Isso, exatamente. Nota-se que eram sobrecarregados de ideologias e de soluções utilitaristas. Portanto, é evidente que em suas mentes estavam combatendo o mal, lutando pelo bem de sua nação. O que há de comum nesses genocidas, e em muitos movimentos religiosos, ideológicos e políticos, é a crença de que não há mal em ti, e que tudo o que você vê como maligno deve ser extinto por suas mãos. Quando o homem deixa de encontrar o mal em si próprio, está fadado a ver o mal em tudo e todos que estão contra seus pensamentos, ideias e desejos. Os homens que cometeram as maiores atrocidades normalmente pensavam estar lutando pelo bem, a ponto de ser o bem, alimentando a dualidade simplista que pode ser um abismo sem fim, pois nenhum dos que pensam dicotomicamente se vê do lado mau. E o pior, poucos conseguem acordar dessa ilusão. O apóstolo Paulo, que antes era Saulo de Tarso, um judeu que perseguia cristãos, se converteu ao perceber que pensava fazer o bem, quando na verdade estava matando homens para afirmar suas convicções. Sócrates disse: existe apenas um bem, o saber, e apenas um mal, a ignorância. Isso confirma que a maior parte das maldades não são feitas apenas por intenções maldosas,
mas por falsas convicções. Convicções que despertam o mal que todo homem tem dentro de si. Logo percebi do que se tratava o sentimento. Era o medo. O medo que estava me incomodando. Claro, estava acompanhado de tudo o que já apontei. Hostilidade e aversão. Mas havia medo. O medo de me tornar tão cego quanto esses homens. Ou mesmo quanto seus seguidores. Medo de perder a noção do limite. Medo de estar afundando as minhas próprias convicções. Medo de não ter empatia, mas sobretudo, medo de achar que sou o bom. Medo de acreditar que sou do bem, ou mesmo o próprio bem. Foi quando notei que esse sentimento de medo não era algo ruim, a ponto de ser algo que eu necessitasse excomungar de mim. Pois a partir do momento que eu deixasse de suspeitar da minha malignidade em prol da razão, da religião, de ideologias ou de qualquer bandeira, eu me tornaria tão perigoso quanto qualquer um desses. E o medo, que era tão desgostoso, é o que estará sempre a me lembrar de quem eu sou. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Aquele que não tem medo de si não se conhece. O homem que acredita demais nele mesmo desacredita do mal que pode causar. Os que não se deixam questionar provavelmente estão se levantando dentro dos seus corações como um herói de uma causa, um herói do bem, que na verdade corre atrás de nada mais, nada menos que as suas próprias vontades. O mal de ser o bem é fazer tudo para acabar com aquilo que julga ser do mal. É ver o mal em tudo que não te agrada. É fazer o mal sem ao menos notar.